E nós estamos aqui, neste último culto de 2025, preparados ou nos preparando para viver também uma transição. Uma transição em que nós deixamos o ano de 2025 para trás, iniciamos o ano de 2026. E o importante que Deus quer que nós entendamos de uma vez por todas é que, quando foi que em 2025 nós esquecemos o Espírito Santo? E precisamos trazer isso à memória, entender o que causou isso, não negligenciar mais e nos preparar para que em 2026 isso não aconteça novamente. Porque o ano de 2026, qual que é o tema da nossa igreja? Enchei-vos do Espírito. Mas para nós nos enchermos do Espírito, nós precisamos nos relacionar com o Espírito. Como eu vou me encher de algo que eu não tenho contato? Como eu vou me encher de alguém que eu não converso? De alguém que eu não paro, não tenho um tempo de mesa, que eu não compartilho as minhas dificuldades, minhas mazelas, os meus erros e defeitos? Como que eu vou me encher de alguém que tem todo o poder para me encher, sendo que eu não tenho contato algum? E pensando nisso, olha só que interessante, volta lá no versículo por favor. Jesus está falando para os seus discípulos, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Primeira coisa que nós precisamos entender, o Espírito Santo é o próprio Deus, amém? Amém? Nós queremos nos relacionar com Deus, amém? Hoje, no século 21, a maneira de nos relacionarmos com Deus, só existe uma maneira, por meio da pessoa do Espírito Santo. Os discípulos estavam vivendo um tempo atípico, eles estavam se relacionando com Jesus, por isso que o próprio Deus, volta lá no versículo por favor, por isso que o próprio Deus disse, olha só o que Jesus falou, pois Ele, o Espírito Santo, vive com vocês, ou seja, Ele estava falando dele mesmo. O Deus vive com vocês por meio do Filho, mas em breve estará em vocês por meio do Espírito Santo. Ele estava preparando seus discípulos por uma transição. E o interessante, lendo esse livro, existem algumas ênfases do livro que eu anotei aqui, que o Francis Chan ele ressalta, que eu acho muito interessante, porque ele diz, muitos tratam o Espírito Santo como uma energia, ou como uma emoção, ou uma ferramenta espiritual, e ele insiste, ele é Deus, com vontade e sensibilidade. Então nessa transição desse ano de 2025 para 2026, nós precisamos entender, nós não podemos negligenciar a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o Espírito em oração. Nós precisamos buscar o Espírito em intimidade, porque Ele não é eletricidade que você liga quando precisa. Quando nós queremos acender a luz de um quarto, nós clicamos ali no botão e liga a luz do quarto. Não, Ele é um amigo santo. Ele é um amigo santo, que caminha ao nosso lado. Ele está dentro de nós e, ao contrário do que muitos pensam, o Espírito Santo não é aquele que sai quando você peca e volta quando você acerta. Imagine o Espírito Santo entrando e saindo toda vez que a gente erra ou acerta, toda vez que a gente pede perdão, toda vez que a gente se arrepende. Não, Ele sempre estará dentro de nós. O problema é que nós o apagamos, o problema é que nós nos afastamos dele, nós deixamos ele dentro de nós, mas no lugar onde nós não gostamos de acessar. E é por isso que nós temos a impressão de que ele não está conosco. É por isso que nós temos a impressão de que Ele não nos ouve. Por quê? Porque nós é que nos separamos dEle, mas Ele continua em nós. Nós precisamos perguntar menos sobre o que nós estamos sentindo nesses dias.
Porque no final do ano, a gente quer fazer a nossa própria retrospectiva. E como a Catherine falou aqui no início, a gente às vezes pesa na nossa balança o tanto de coisas que não deu certo, o tanto de metas que não aconteceram e que não foram alcançadas, e nós nos entristecemos pensando, esse ano eu falhei. Esse ano eu não atingi minha meta. Então a gente começa a entrar num estado de depressão, emocionalmente frágeis, e pensando, meu Deus, tenha misericórdia de mim, me dá ânimo, para que eu possa entrar 2026 melhor. Então a gente já começa num sentimento totalmente ruim, e nós não podemos fazer esse tipo de questionamento. Nós precisamos perguntar, Senhor, agora, neste momento, o que Tu queres de mim? Qual é a Tua vontade para com a minha vida? O que eu preciso fazer agora, para que eu possa aí fazer a Tua vontade a partir desse momento? Se a gente considerar todos os nossos erros sempre, a gente nunca vai ter ânimo e energia para buscar a Deus e principalmente fazer a vontade de Deus. Nós precisamos desenvolver em nós uma reverência, um entusiasmo com a pessoa do Espírito Santo. A gente percebe que somos levados por inúmeras distrações nesse mundo. Somos uma geração que tem vivido muitas dificuldades de se concentrar naquilo que é importante. Nós somos distraídos facilmente. Estávamos voltando na estrada e a minha sogra falou assim para mim: você prefere dirigir de dia ou de noite? E aí, na verdade, não é uma preferência, né? Mas eu falei para ela assim, olha, de noite eu acho até um pouco melhor, porque de noite você só vê a pista, as linhas ali direitinho, e você só olha para o caminho ali. E você não tem o problema de se distrair com alguma coisa em volta, e você só vai seguindo ali o caminho. De dia, às vezes, você se distrai, olhando às vezes para a paisagem, olhando para isso, olhando para aquilo, né? E às vezes Deus, Ele quer que nós entendamos que o caminho que Ele preparou para nós, é o caminho que Ele quer que nós foquemos os nossos olhos. Às vezes Deus, Ele não permite que nós enxerguemos muitas coisas ao nosso redor, porque senão a gente perde o foco. Quando Ele fala que Ele abre caminho no deserto, é interessante, porque no deserto não dá para ter caminho, não tem estrada, não tem muro, não tem tinta sinalizando nada. Mas como que nós identificamos um caminho no deserto? Nós olhamos as pegadas da caravana que foi adiante, e a gente só segue aquelas pegadas. O Espírito Santo é assim, Ele está diante de nós, nos mostrando o caminho, nos mostrando a direção. A gente só precisa seguir as suas pegadas. Nós só precisamos continuar olhando para os sinais do que Ele fez, do que Ele está fazendo, de onde Ele passou. E assim Deus quer atuar na minha e na sua vida. E nesse ano 2025 nós precisamos entender que muitas coisas não podem mais ser negligenciadas. Eu quero que juntos possamos entender que uma vida cristã sem o Espírito Santo é possível. É possível você ter uma vida cristã sem o Espírito Santo, mas é uma vida vazia. É uma vida sem energia, sem força, sem vigor espiritual. Porque nos momentos mais difíceis, nós não estaremos prontos para suportar. Olha que interessante, Gálatas capítulo 3, versículo 3, olha o que diz lá. Gálatas 3:3. Amém? Vamos lá, vamos procurar juntos aqui então, glória a Deus. Vocês são tão insensatos assim? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Aqui,
o apóstolo Paulo, ele está aqui confrontando os Gálatas, dizendo para eles: quem foi que fascinou vocês? Quem foi que fez vocês mudarem aí a direção? Vocês começaram bem no espírito, motivados, vocês começaram querendo conhecer, querendo aplicar a palavra, querendo viver, mas no decorrer do caminho, vocês foram querendo fazer as coisas do jeito de vocês, sem depender do Espírito, sem depender da provisão de Deus, sem depender do que Deus está fazendo. Lá em 2 Timóteo 3,5, ele também fala que nos últimos dias, as pessoas, elas seriam mais amantes de si mesmo, mais voltadas para os seus deleites, embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afasta-se desses também. Ele está orientando ali Timóteo. As pessoas, elas entram num nível de religiosidade, e isso cabe para nós, irmãos, porque eu entendo que o religioso, nem todos os religiosos são mal intencionados. Existem muitos religiosos que são bem intencionados, mas estão tão entregues ao procedimento religioso que não conseguem mais voltar atrás e viver uma vida empolgante com o Espírito Santo. E essas pessoas, elas não vivem o poder de Deus. Elas têm uma aparência boa, mas não têm poder. Elas têm uma cara de crente, mas não têm frutos do Espírito. E nós não somos chamados para viver dessa forma. Deus não nos chamou para alimentar e estruturar uma boa reputação. Deus nos chamou para sermos testemunhas do Senhor. E quem é testemunha é aquele que presenciou a cena, é aquele que viu, que conviveu e que sabe do que está falando. Deus nos chamou para vivermos a palavra, não negligenciarmos ela. É possível nós termos atividades religiosas, conhecimento bíblico, e ainda assim viver sem poder sobrenatural de Deus. Entende? 2025 é o ano de nós refletirmos: será que eu vivi assim? Será que até aqui eu alimentei situações que me impediram de viver o poder real de Deus na minha vida? Se esse ano foi assim, não há motivos para nós nos preocuparmos e nos assustarmos, porque o Senhor sempre tem uma nova chance para nós. Não devemos nos lamentar se até aqui fomos religiosos, se até aqui não cumprimos a vontade de Deus, se até aqui nos sentimos mais satisfeitos em trabalhar para Deus do que ter relacionamento com Ele. Mas hoje pode ser o dia em que nós vamos virar essa chave, e nós não vamos nunca mais esquecer desse Deus que habita dentro de nós. E que dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, no ônibus, no transporte, no carro, onde quer que nós estejamos, nós podemos estar com Ele, nós podemos falar com Ele, nós podemos compartilhar os nossos medos com Ele, nós podemos falar o que quisermos com Ele, sem medo de sermos rejeitados, porque quem tem intimidade e ama, não tem medo de falar até as piores coisas. Sabe aquela pessoa que você mais confia na sua vida, e você sabe que quando você chegar lá, ela não vai te julgar? É para essa pessoa que você conta tudo, não é verdade? Essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Às vezes nós temos mais disposição para falar com outra pessoa sobre isso, do que com o próprio Espírito Santo. Não que nós não devemos compartilhar com outras pessoas aquilo que nós estamos vivendo, o que nós estamos sentindo, os nossos erros e acertos. Não, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas nós precisamos ter essa vivência com o Espírito Santo, e não viver a nossa vida no automático. Ler a Bíblia só para ter um entendimento para falar sobre o assunto.
Vir ao culto só para poder mostrar para o nosso pastor ou para o nosso líder que nós não estamos faltando nos cultos. Vir para as reuniões e redes para poder mostrar para as pessoas: eu estou aqui, conte comigo, é isso aí. Isso não resume o que o Espírito Santo quer desenvolver em nós. Ele quer desenvolver em nós um relacionamento. E é tão bom quando você está vivendo um relacionamento. E quando você é adolescente, você está apaixonado, você está vivendo um relacionamento com uma pessoa ali, né? E às vezes não é nem aquele relacionamento de contato, é de tudo que você está sonhando, elaborando ali. Meu Deus, aquela pessoa é linda, aquela pessoa é maravilhosa, ela falou comigo, ela disse que gosta de mim, e você chama o seu melhor amigo, sua melhor amiga, e você conta tudo o que aconteceu e tudo mais. Não é maravilhoso você compartilhar algo que está empolgando o seu coração para alguém que você ama e confia? Mas é esse tipo de relação que o Espírito Santo quer que tenhamos com Ele. Imagine você podendo compartilhar para os seus irmãos, para a sua célula, para a sua igreja, as coisas empolgantes que o Espírito Santo fala ao seu ouvido. As coisas maravilhosas que o Espírito Santo te dá como revelação, como entendimento. Aí você vai para algum lugar e você percebe que Ele está trazendo pessoas para você, e quanto mais você busca Ele, mais pessoas se achegam, e daqui a pouco você não precisa nem abrir sua boca, as pessoas já estão falando das suas vidas, estão falando dos problemas, e o Espírito Santo começa a dar o entendimento até como você deve orar, qual palavra você deve usar, e quando você só obedece, você vê o poder de Deus sendo manifestado ali, as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo libertas, e aquilo vai enchendo mais seu coração de fé, e você percebe que não é tão difícil assim. Mas o Senhor tem nos chamado para viver isso. O Senhor tem nos chamado para viver isso. Queridos, é como um corpo bem vestido, bem treinado, mas sem fôlego. É a mesma coisa de eu ir para a academia e eu começar a malhar ali, trabalhar os meus músculos, né, das pernas, dos braços, do peitoral e tudo mais. Eu trabalho cada músculo de acordo, tem a forma certa de trabalhar no músculo certo. Eu entendo tudo isso e eu trabalho de forma disciplinada, de forma ali rígida, e eu faço da forma certinha. Quando eu olho no espelho, eu vejo o resultado. Olha, está ótimo, eu estou conseguindo. Mas chega num determinado momento que eu quero rapidez, eu não quero mais fazer o exercício que me deixa cansado. E aí eu vou partir para outras coisas que as pessoas oferecem por aí. Aí eu vou começar a usar coisas que eu não devo usar. Aí daqui a pouco eu começo a ficar mais forte, mas sem fôlego, sem força. Só visual, as pessoas olham e falam: meu, como você é forte. Esses dias passou uma matéria de um fisiculturista aí, ontem que eu vi, não foi ontem, passou na televisão, um fisiculturista. Alguém viu essa matéria? Ele tinha 29 anos, se eu não me engano. O cara morreu porque estava usando coisa que não deveria usar. Por quê? Porque ele estava mais preocupado nas competições, em mostrar que ele estava em forma, do que realmente ter fôlego e saúde para viver sua vida. E queridos, vamos fazer um paralelo aqui. Em quantas vezes nós nos pegamos dessa forma? Nós não queremos o trabalho árduo de organizar a nossa vida, o nosso tempo para nos alimentar do Espírito Santo, mas queremos coisas rápidas para poder sentir alguma coisa, só para a gente saber que Ele está conosco. O Espírito Santo, Ele não é o consolador somente das nossas emoções, não. Ele nos consola para nos dar força, para lutarmos e vencermos as dificuldades da vida, rumo o cumprimento da missão que Deus tem para nós. Não é só todas as vezes que nós nos sentimos ali emocionalmente frágil, Ele vem e nos consola e a gente agradece e está tudo bem, não. Queridos, nós precisamos avaliar a nossa vida, a nossa fé. 2025, a minha fé, ela foi pautada sobre métodos
ou sobre relacionamento com Deus. Ela foi pautada em métodos ou oração. Porque a oração, às vezes, dá mesmo o entendimento de que Ele não está ali. De que Ele não está ouvindo, de que eu estou falando sozinho, de que está vindo um tédio, um cansaço. Às vezes não tem palavra para orar. Se não tem palavra para orar, simplesmente diga: Deus, eu estou aqui. Essa é a sua maior oração. Eu não consigo falar, não está vindo nada. Senhor, eu estou aqui, ó. Você vai ouvir o barulho do silêncio, ou talvez o Joe fazendo um som de grilo. Mas Ele está ali contemplando a sua disponibilidade em estar com Ele. Essa é a sua oração. Às vezes nós nos limitamos e entendemos que precisamos ter ali uma quantidade de palavras que atinja a pessoa de Deus, para que então Ele olhe para nós e nos dê uma chance de nos ouvir, porque nós usamos palavras específicas. Não! Ele só quer que nós estejamos com Ele. Queridos, Ele habita dentro de nós. Lá no começo, Adão e Eva, eles habitavam com Deus. E Deus, depois do pecado, Deus quis resgatar esse relacionamento. Só que, resgatando esse relacionamento, Deus, Ele nos deu um up, Ele nos deu algo a mais, que nem Adão e Eva tinham ali. Ele começou a conversar conosco por cartas, com profetas. Depois Ele veio em carne e osso, e Ele começou a estar conosco. E agora, queridos, Ele foi ao Pai e deixou o Consolador habitando dentro de nós. Isso é o maior tesouro que nós poderíamos ter. E negligenciamos muitas vezes. Deixamos de buscar porque nós estamos tão atarefados. Às vezes nós não achamos que é importante separar um tempo de oração. E às vezes nós queremos cumprir talvez um compromisso religioso, mesmo sem orar, porque o importante é cumprir a missão, né? Mas o Espírito Santo é quem nos conduz na missão. E o problema é que nós começamos pelo Espírito e queremos terminar do nosso jeito. Não, agora o importante é cumprir a missão, o importante é cumprir a tabela, o importante é estar lá, o importante é assinar a lista de presença. Tudo isso é importante, mas sem o Espírito Santo isso não nos trará benefício algum. Muito pelo contrário, isso vai alimentar em nós uma bola de neve, não a positiva, que é a igreja, mas uma bola de neve negativa, que é o quê? Alimentar uma reputação. Alimentar uma reputação, que quanto mais o tempo passa, mais difícil fica voltar atrás e começar a dar valor no que realmente importa. Então a gente às vezes, estamos aqui na igreja, estamos há 5 anos, 10 anos, nos tornamos obreiros, temos pastores aqui também, temos líderes de células aqui também, temos pessoas aqui que conhecem a palavra muito bem, temos pessoas que estão estudando a palavra e nós precisamos continuar fazendo isso, mas às vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas que mais alimentam a nossa reputação e menos alimentam a nossa identidade com Deus, que voltar atrás para poder mudar essa situação é constrangedor demais. O que vão pensar de mim? Eu sou um líder. Eu sou um líder e vou falar que durante esse tempo todo eu negligenciei o relacionamento com o Espírito Santo. Está entendendo? Falar sobre isso é necessário. Falar sobre isso é primordial, porque nós precisamos entender que nós temos uma identidade em Deus, não uma reputação de Deus. Porque reputação, queridos, o mundo está aí para destruir a nossa. Você pode lutar para ter uma reputação maravilhosa. O mundo está aí preparado para nos atacar, nos destruir, trazer calúnias, difamações e tudo mais. Isso pode acabar com a nossa reputação várias vezes. Você pode ver inúmeras situações em que homens de Deus, mulheres de Deus aí foram denunciados, foram acusados de coisas terríveis.
E eles viveram esse tempo de acusação, e depois foi se comprovado que nada daquilo era verdade, mas eles viveram ali a queda da reputação e tudo mais. Então, se nós nos preocuparmos com a nossa reputação, a gente jamais vai cumprir a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que nós estejamos com o nosso coração aberto para nos relacionar com Ele. E compartilhar com os nossos irmãos aquilo que Ele compartilha conosco. Então nós precisamos confessar que às vezes, olha só, escuta o que eu estou dizendo, às vezes o que nós chamamos de maturidade é autossuficiência. É autossuficiência e nós chamamos de maturidade. O que é autossuficiência? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei onde é o meu limite. Então nós entendemos que somos maduros. Por quê? Porque nós tomamos decisões. Eu sou maduro porque eu sei como que faz, eu sei como é que acontece, eu conheço, eu já li sobre isso. Deus já falou comigo sobre isso, eu sei qual direção tomar agora, eu sei qual escolha fazer agora. Então nós somos autoconfiantes, tomamos decisões por nós mesmos e chamamos isso de maturidade. Sendo que a verdadeira maturidade mesmo é voltar à dependência de Deus, é reconhecer erros. Olha, eu errei, eu falhei, queridos, eu estou aqui para ensinar vocês, mas eu errei. Sabe, isso é de uma grandeza tão grande, que às vezes a gente se perde e não entende o quanto isso é importante, até mesmo para um discípulo. Entender que você erra, que você é acessível, porque se a gente sempre demonstrar que somos poderosos, que Deus é na nossa vida, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não tem derrota, não tem erro, não tem falha, eu sempre estou bem. Sabe, de verdade, irmãos, eu achava que era assim, sabe? No começo da minha conversão eu achava de verdade, eu achava, poxa, um obreiro, um pastor, essas pessoas são seres de outro mundo, porque eles não erram, eles sempre estão ali, eles sempre têm uma palavra. Você pode ir na casa dos pastores, dos obreiros, eles sempre vão te receber, sempre vão ter uma palavra para você, não é verdade? Sempre, mas você não sabe o que eles passam, você não sabe que eles também erram, mas o nosso erro é achar que nós não podemos mostrar para os discípulos, nós não podemos mostrar para a célula, nós não podemos mostrar para a igreja que nós erramos, que nós somos falhos. Por quê? Porque lá no nosso subconsciente está, isso vai acabar com a nossa reputação. Então a nossa visão já está totalmente conturbada. Não, olha queridos, não vai por aí não, porque eu errei aí. Olha, quem já conversou comigo sabe, principalmente os homens, em relação à vida sexual. Você que é solteiro, saiba de uma coisa, de tudo que aqui a palavra diz que nós devemos lutar, resistir, de tudo que ela fala aqui, a área sexual é a única que a gente tem que fugir, sair correndo. Não brinca, não, mas Deus é comigo, eu estou com a palavra. Não, queridos, a carne não vai se converter, a carne não vai te obedecer no momento que você mais precisar fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a carne, ela não aceita as ordens do Espírito Santo de Deus. Existe uma guerra dentro de nós, e nós precisamos alimentar o Espírito Santo de Deus através da palavra, através da oração, porque assim a carne ela fica enfraquecida. E eu já compartilhei com os caras, já falei, enquanto eu não namorava, como era difícil. Quando eu comecei a namorar com a Kathleen, como era difícil. Às vezes eu chegava na casa dela lá, ela falava pelo interfone, não sobe porque minha mãe saiu. Eu ia embora, eu louco para ver ela, às vezes a semana inteira, por causa do trabalho, chegava lá, não sobe, minha mãe saiu, e eu ia embora. Por quê? Porque se eu subisse, nós somos santos, maravilhosos, né? Conhecedores da palavra, estamos há muito tempo na igreja, mas nós somos de carne e osso. Nós vamos conversar ali, vamos ler a Bíblia juntos, vamos orar juntos, me dê sua mão aqui, vamos interceder pela nossa vida amorosa. Queridos, isso não existe,
Desculpa, isso não existe. Você vai sentar no sofá ali com a pessoa, você vai abraçar, a coisa vai começar a desandar. E vai chegar uma hora que você não vai ter mais controle, e é onde você pode jogar tudo para o alto. Aquilo que Deus pode fazer maravilhosamente na sua vida, e por causa de uma negligência, sabe? Negligenciar o Espírito Santo nesses casos, é você achar que pode buscar o Espírito Santo sozinho com a sua namorada no sofá, com a luz apagada. Não dá. Você buscar o Espírito Santo agora é você deixar ela lá e ir para o seu secreto. E ir ali chorar, Espírito Santo me ajuda. Então é disso e muitas outras coisas que acontecem na nossa vida. Não só para quem é solteiro, mas para casais e tudo mais. Nós temos as nossas fraquezas. Nós temos ali, o Senhor sabe e nós sabemos qual é o nosso ponto fraco. Alguns é o dinheiro, outros é a área sexual, outros é a vida familiar, outros é a arrogância, a autossuficiência. Tem muitas áreas na nossa vida em que são ali o ponto fraco de cada um de nós. E se nós negligenciarmos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é nesses pontos fracos que nós vamos viver caindo. E a gente sempre vai se sentir mal, vai pedir perdão para Deus, Ele vai nos perdoar e nós vamos cair novamente. Por quê? Por causa da nossa negligência. Porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. O Espírito Santo, Ele habita dentro de nós, mas por habitar dentro de nós, o que precisa acontecer? Ele precisa nos guiar e nos transformar. Romanos 8, versículo 9, vamos dar uma olhadinha lá. Ele não apenas nos conforta, irmãos, porque às vezes nós temos esse entendimento, o Espírito Santo Ele vem para confortar. Então a gente só quer pedir conforto depois que tudo deu errado. Mas Ele está te chamando para buscar Ele antes do conforto, para que tudo seja perfeito, para que as coisas deem certo e não errado. Romanos 8, versículo 9 diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Vamos até o 14. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Olha que tremendo isso. Todos nós somos filhos de Deus, mas a palavra diz que filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. E nós não somos mais escravos da carne, nós não cumprimos mais as obras da carne. E é interessante que quando ele fala carne aqui, ele não está falando do corpo físico carne, ele está falando do nosso ego. Ele está falando aqui, ó. Porque o nosso ego quer determinar para nós o que é certo e o que é errado. O nosso ego quer satisfazer as vontades do ego. Se eu tenho vontade, o meu ego diz, vai lá e faz. Se eu tenho prazer, o meu ego diz, vai lá e sinta esse prazer. Jesus disse uma vez que é melhor que você entre no céu se sua mão te faz pecar. É melhor que você entre no céu sem uma mão direita do que ir para o inferno com seu corpo completo, não é verdade? Só que aqui ele não está falando de algo literal. Poxa, se com a minha mão eu pequei, então se eu arrancar minha mão, tá tudo bem? Não é disso que ele está falando.
Sua mão direita, ela é responsável pelos seus atos. E dependendo dos seus atos, você vai promover para a sua vida consequências boas ou ruins. Por exemplo, se eu pegar a minha mão e acessar aqui um site pornográfico no meu computador, no meu celular, eu vou ter um prazer ali, imediato. Eu vou alimentar minha carne. Eu vou sentir o prazer, a satisfação daquele ato, porque a minha carne, o meu ego necessita disso. Certo? Só que, se eu não fizer isso, é como ele estivesse falando aqui, é melhor que você não tenha essa experiência e vá para o céu, do que você viver essa experiência e ir para o inferno. É melhor você não alimentar essas coisas ruins que você tem alimentado na sua vida e ir para o céu, do que você continuar alimentando e quando chegar o seu dia você ir para o inferno. Isso é incrível, por quê? Porque a gente não pensa nisso no nosso cotidiano. Olha a ênfase interessante aqui que o Francis Chan ele fala sobre isso. Está aqui atrás. Reduzimos o espírito a consolo emocional, mas ele veio para liderar, confrontar e santificar. O que acontece? Nós pecamos, e quando nós nos sentimos mal porque pecamos, nós às vezes buscamos a Deus e pedimos para Ele nos consolar, nos perdoar e nos dar mais uma chance porque erramos. Ele nos consola, Ele nos mostra o caminho, mas nós precisamos entender que não é só para isso que Ele serve. Ele veio para nos confrontar, Ele veio para nos santificar e principalmente para nos liderar. Nós precisamos ser liderados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos ser liderados pelo Senhor, para que nesse ano de 2026, nós comecemos um ano cheios do Espírito Santo. Liderados por Ele, não dando vazões ao nosso ego, às nossas vontades. Por quê? Porque tudo isso vai nos levar para a estaca zero. E é interessante nós pensarmos nisso. Ele não é um cobertor para noites frias. Olha que interessante, eu achei muito interessante isso. Mas um fogo que purifica o ouro. Olha que interessante, tem dois contrastes aqui. O Espírito Santo não é um cobertor para nos aquecer na noite fria, porque isso está muito mais relacionado à nossa necessidade de nos sentirmos bem. Não é verdade? Eu estou com frio, eu vou me cobrir, eu vou me sentir quentinho, eu vou me sentir bem, confortável. Não, o Espírito Santo, Ele é o fogo, que Ele vai nos queimar, como Ele queima o ouro, porque para o ouro, ele ser provado de que ele é bom e de que ele é a essência mesmo ali do produto, ele precisa ser queimado com uma temperatura muito alta. Por quê? Porque tudo que não é ouro vai ser eliminado. Então nós teremos somente o ouro ali, somente o que é precioso, somente o que tem valor. Então nós precisamos virar uma chave e entender que o Espírito Santo nos orientando, o Espírito Santo nos guiando, vai trazer desconforto às vezes. Vai trazer, às vezes, dor, porque amadurecer dói, né? Transformação de caráter dói. Confronta o nosso ego, confronta a nossa autossuficiência, confronta aquilo que nós entendemos ser certo, mas não é. Às vezes temos convicções formadas de como Deus tem que trabalhar na nossa vida. Olha só que interessante isso. E você pergunta às vezes para a pessoa, da onde você tirou isso? Eu sinto. Eu já ouvi isso de alguém. Eu sinto. Deus falou comigo, foi tão de Deus, eu senti ali, sabe, as fichas ali caíram, as peças ali ficaram certinhas e eu entendi, é isso que Deus quer para a minha vida. Mas você orou, você buscou na palavra, isso tem a ver com a vontade de Deus? Não tem necessidade, eu entendi, sabe, é coisas só de eu e Deus, sabe? Sabe, tem pessoas que acham que tem um relacionamento com Deus sem ler a palavra. As pessoas acham que é possível entender a vontade de Deus sem entender a palavra. E queridos,
isso não é possível. Porque o Deus que você se relaciona, Ele foi revelado na palavra. O Deus que você conhece, o Espírito Santo que você conhece, foi revelado por meio da palavra. E se eu não conheço a palavra, se eu não busco a palavra, se eu não me alimento da palavra, dificilmente eu conhecerei o Espírito Santo. Dificilmente eu entenderei o que Ele quer de mim. Entendem, queridos, que às vezes eu poderia aqui falar de uma forma bem genérica, sobre coisas maravilhosas que Deus pode ainda fazer em nós, sabe, frases assim como, olha, se você vir aqui à frente agora, nós vamos orar, e Deus vai te abençoar e vai te levar em lugares altos. Quem não quer que Deus te leve a lugares altos? Quem quer, levanta a mão. Tá, mas o que é lugares altos para você? Tá entendendo? Às vezes a gente nem sabe o que é, a gente só quer. Eu quero ir no alto, tá? E se Deus te levar para o alto de um prédio, te deixar lá em cima lá? É um lugar alto. Então a gente às vezes quer receber de Deus aquilo que a gente nem entende. Se Deus te colocar num lugar alto, que lugar alto é esse, pelo amor de Deus? Está entendendo? Porque às vezes a gente pensa com o nosso ego, lugar alto, lugar onde só tem ricos, né? Lugar onde eu vou ter coisas do bom e do melhor. É lugares altos, porque hoje eu estou embaixo. Hoje eu estou recebendo só um salário mínimo, eu estou muito lá embaixo. Mas em nome de Jesus, Deus vai me colocar em lugares altos. Eu vou pagar 27% do imposto de renda com muito orgulho, né? Sabe, às vezes a pessoa, ela pensa num lugar alto, pensando mais em benefícios terrenos, mais em benefícios assim, palpáveis, que eu posso ali manipular e usar para o meu bel prazer. Mas o lugar mais alto que Deus pode nos colocar agora, é no centro da tua vontade. É debaixo de suas asas. Sabe, é você inverter assim, ó. Se o alto está para lá, eu vou inverter. Fala, Senhor, agora me leva para o lugar mais alto. Eu quero chegar lá no mais profundo possível. Eu quero entender quem eu sou para o Senhor. Hoje, dificilmente as pessoas buscam isso. Sabe por quê? Deus, Ele nos olha de uma forma tão maravilhosa. Deus, Ele está ligado, Ele está ligado em nós, em todos os momentos. A gente estava ali viajando ali, e eu olhava a minha filha assim, brincando na água, assim, sabe? E eu não contei para ninguém, mas eu ficava pensando em coisas tão bobas assim, sabe? Eu fiquei pensando, sabe no que, irmãos? Minha filha ali, ela aprendeu a nadar na água ali, ela aprendeu ontem a nadar na água. E ela estava toda feliz que ela conseguiu nadar um pouquinho assim. E aí eu fiquei pensando assim, olha que legal, né? Quando voltar às aulas, ela vai chegar na escola e ela vai falar para os seus amiguinhos que ela aprendeu a nadar na praia. Nossa, como vai ser legal no momento que ela falar isso com eles. E a gente encontrou até uma cobra numa cachoeira, irmãos. A Catherine morreu de medo. Uma cobrinha desse tamanho aqui, falaram que era desse. E a Elo, com medo da cobra, começou a chorar. Eu coloquei ela aqui, não, fica tranquila, não vai fazer nada. E ela vai chegar lá e vai falar assim, olha, eu fui para uma cachoeira, tinha uma cobra lá. Aí ela vai falar, o meu pai me salvou da cobra. E tudo mais, ele tirou a cobra de perto de mim. E sabe, queridos, eu fiquei imaginando essas coisas. Parece coisas bobas, parece tão nada a ver. Mas eu comecei a olhar para minha filha, sabe, de assim, olha... Eu comecei a pensar no que ela pensa, a pensar no que ela sente, sabe? A pensar nas estruturas emocionais dela. Eu comecei a pensar no roteiro de vida dela, as lembranças que ela vai carregar no decorrer da sua vida, ali que marcam a vida de uma pessoa. E Deus, Ele nos enxerga dessa forma, irmãos.
Eu tenho certeza que nesse ano de 2025, Deus nos supriu de uma forma tão maravilhosa, de coisas, de livramentos, que nós nem sabemos. E Deus olhou assim e falou assim: nossa, meu filho nem sabe o quanto eu livrei ele nessa situação. Aquela esquina que você virou, veio 2 homens armados procurando alguém para roubar, mas como ele não viu ninguém, ele foi embora para lá, e você foi para lá e você nem viu. Você nem viu. Está entendendo? Aquele acidente, aquele carro que você ia bater na estrada, por causa de um descuido seu, Deus, Ele fez com que o outro carro nem te visse, e você nem percebeu, mas o Senhor te livrou, você não sabe. Sabe, é esse tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Sabe, de nos mínimos detalhes falar com a pessoa do Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou aqui, o que o Senhor quer de mim? Tem aquele livro do Benny Hinn, famosíssimo depois, né? Falaram-se tanto desse livro. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu li esse livro 2 vezes, da capinha amarela, assim: Bom dia, Espírito Santo. Depois de um tempo, as pessoas começam a olhar para trás e começam a dizer: olha, aquilo lá que a gente comeu era ruim, né? Olha, aquele livro lá, o cara foca em muitas coisas assim, ele fala umas coisas assim, assado, que não tem nada a ver, não é bíblico e tudo mais. Queridos, naquele momento que eu li aquele livro, foi maravilhoso para mim. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, está entendendo? Mas o que Deus queria que eu provasse naquele tempo, eu provei. Às vezes a gente olha para o pão que a gente comeu há anos atrás, a gente já julga e diz: aquele pão lá não prestava não. Claro, você está aqui já comendo outras coisas, né? Mas tem gente que às vezes está do seu lado aí, e está precisando daquele pão que você comeu lá atrás. E talvez ela está comendo desse pão agora. E para ela, somente entender que Deus vive dentro dela já é o suficiente. Sabe, e às vezes a gente quer explicar no grego, no hebraico, no aramaico, o porquê que Deus está em nós, e qual é o motivo, as circunstâncias e tudo mais. E às vezes para uma pessoa que não tem muita instrução, só saber que Deus está nela, ela fala: oi Deus, tudo bem? Eu estou aqui, fala comigo, lavando a louça, limpando o quintal. Senhor, eu não sei o que orar, mas muda minha vida hoje. E sem entender, as coisas vão acontecendo, e essa pessoa vai vivendo coisas sobrenaturais. Ela lê um versículo e Deus explica toda a realidade dela através daquele versículo. E sabe, às vezes a gente julga o entendimento das pessoas, porque nós às vezes sabemos mais. Não, mas esse termo que você utilizou aí, está errado. Queridos, Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus, Ele habita em nós. Quem aqui quer subir aqui e explicar como é que funciona a trindade de Deus? Na Bíblia não está escrito a palavra trindade. E aí, não tem necessidade, a gente sabe que Ele é Deus, a gente sente Ele dentro de nós, movendo dentro de nós, a gente sabe que Ele está no céu, a gente sabe que Ele desceu, a gente sabe que Ele morreu na cruz, a gente sabe que Ele voltou para o Pai e deixou o Consolador em nós. A gente só precisa viver essa experiência, a gente só precisa viver esse relacionamento. Quanto mais a gente conhecer a palavra, mais profundamente a gente precisa nos relacionar com Deus. Mas o que parece é que hoje em dia, quanto mais a gente conhece, mais distante a gente fica. E isso não é bom. Isso não é bom. Olha só, se o Espírito está realmente no controle, algo precisa mudar. E quais são as coisas que precisam mudar em nós? Primeiro, o nosso caráter. Caráter é uma linha muito tênue entre a sabedoria e o conhecimento. Porque tem gente que tem conhecimento e não tem caráter. E tem gente que não tem conhecimento, mas tem sabedoria. Então a gente precisa dosar as duas coisas para que nós sejamos pessoas sábias e com caráter. Então, se nós
temos o Espírito Santo controlando a nossa vida, o nosso caráter é transformado. E isso nos dá coragem. Coragem. Coragem para tocar em áreas da nossa vida que precisam ser tocadas. Coragem para deixar Deus mexer em áreas da nossa vida que nós não queremos mexer. Coragem para esclarecer, para ser um livro aberto. Coragem para ser cartas vivas. As pessoas precisam olhar em nós e não ver um método. As pessoas precisam olhar em nós e ver uma vida verdadeira. Porque método é só você ir hoje no ChatGPT e colocar lá: eu quero uma palavra baseada na doutrina bíblica, tendo Jesus como centro, e que essa palavra traga versículos que corroboram com Jesus sendo suficiente e salvador da minha vida. Faça um esboço com 3 tópicos. Primeiro tópico de introdução, segundo tópico de desenvolvimento, terceiro tópico de conclusão. Aí você clica lá, pá, vai sair tudo prontinho para você. Você vai ler aquilo e você vai pregar aquilo, ou você vai entender aquilo. Mas queridos, não é isso que Deus tem para a nossa vida. Deus não quer que nós sejamos autossuficientes. Deus não quer que nós somente leiamos livros, apesar de que essa indicação é muito interessante, a gente lê, mas no intuito de, poxa, eu preciso trazer de volta aquilo que eu tinha lá atrás com o Senhor. Eu preciso desenvolver em mim um relacionamento que eu tinha lá atrás com o Senhor. E para que isso aconteça, queridos, nós não podemos negligenciar o Espírito que habita em nós. Queridos, o que nós precisamos aplicar hoje? Esquece o que passou, esquece o que não deu certo, esquece as metas não alcançadas. Hoje, se você pegou o seu papel das metas, você vai pegar esse papel aqui, você vai escrever. É bom você materializar suas metas. Escreve as suas metas que não deram certo em 2025. E você fala: Senhor, em 2026 eu vou buscá-las novamente, porque eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Mas que as suas metas, as principais delas, sejam não negligenciar o Espírito Santo, buscar intimidade com Deus, ter uma vida de oração, de rendição, e não uma vida apressada. Nós precisamos buscar a sensibilidade do Espírito Santo e não dar mais vazão ao pecado. Nós precisamos confiar em Deus, confiar que Ele age em nossa vida, nos capacitando para cumprir a sua vontade. E se existe alguma coisa em nós que ainda nos paralisa, que ainda nos bloqueia, que ainda nos impede de buscar isso, nós precisamos, nessa noite, de uma vez por todas, lançar diante de Deus. E mesmo não tendo palavras para orar, nos rendermos a Ele e falarmos: Senhor, estou aqui. Toca em mim, esquadrinha o meu coração, como diz o salmista. Esquadrinha o meu coração e vê se há algum mau caminho nele. Senhor, arranca de mim aquilo que é mau. Porque, queridos, a maior tragédia da nossa vida não é a perseguição. A maior tragédia da igreja hoje não é a perseguição. Porque se vocês forem nos países em que a igreja é perseguida, lá existe uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo. E nas orações deles, você não escuta eles dizendo: Senhor, pare com a perseguição. Você não vê eles dizendo isso. Mas você ouve eles dizendo: Senhor, prepara mais missionários, levanta a sua igreja para continuar firme, porque a maior tragédia da igreja hoje não é a perseguição, mas sabe o que é? É viver como se o Espírito Santo não fosse essencial. Essa é a maior tragédia da igreja hoje, é viver como se o Espírito Santo não fosse essencial. Como se todas as outras coisas que nós buscamos na nossa vida fossem mais importantes e o Espírito Santo não. Mas saiba de uma coisa: viver dessa forma é continuar deixando o Deus Espírito Santo esquecido dentro de nós. E nós precisamos hoje nos despertar, queridos. Se no ano de 2026, a começar de agora, nós estamos aí
prontos para nos enchermos do Espírito Santo, nós precisamos, em primeiro lugar, lembrar dele, voltar atrás, voltar a ter sensibilidade e tê-lo como essencial para a nossa vida cotidiana. Você tem poder para abrir a sua boca e manifestar o poder de Deus, porque foi isso que Jesus falou: aquele que me ama é o que guarda a minha palavra, e se ele está em mim, eu me manifestarei nele. É impossível você ter relacionamento com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e ele não se manifestar em você. Não busque migalhas na igreja, não busque migalhas na célula, não busque migalhas na sua vida. Quais são essas migalhas? Somente o entendimento das coisas. Busque viver o poder sobrenatural daquilo que você entende em Deus. Porque o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é poder. O Evangelho não é mais uma opção de um entendimento daquilo que pode ser bom para a sua vida, não. O Evangelho é a revelação de Deus, que se fez homem para nos salvar do pecado, da ira de Deus, e para manifestar o seu poder na nossa vida com sinais e maravilhas. Se é isso que você quer para a sua vida, se coloque de pé. Faça uma autorreflexão. 2025, o que foi que eu negligenciei? 2025, o que foi que eu deixei para trás? Quantas vezes o Espírito Santo me chamou, como na figura do amado e da amada lá em Cantares. O amado chegou, ele queria estar com ela, mas ela estava na cama confortável, ela estava ali deitada, e ela falou: eu não quero estar com ele agora. E ele se foi. Mas quando ele se foi, ela pensou: meu Deus, mas eu preciso estar com ele. Então ela se levantou, ela foi abrir a porta e ele não estava mais lá. E desesperadamente a amada saiu na cidade, isso era de madrugada, correndo à procura do amado. Cadê o rei? Cadê o rei? E naquela época havia uma lei em que mulheres não podiam estar sozinhas à noite na rua, porque elas iriam ser mal vistas. E os guardas, quando viram a amada na rua sozinha, eles a espancaram. E ela dizia: mas eu sou a amada do rei. Mas eles não viram o rei com ela, eles só viram ela. E quantas vezes, irmãos, isso acontece na nossa vida? Estamos sendo espancados espiritualmente, não pela presença do Senhor em nós, mas pela falta dele, pela falta de comunhão, pela falta de intimidade, pela falta de relacionamento. Estamos sendo esmagados pelo mundo, pelo século, pelo Deus desse século. Quando o Espírito Santo te chamar, diga: eis-me aqui, Senhor. Quando ele te incomodar, se renda, não negligencie, tenha ele como essencial na tua vida, porque senão você vai continuar vivendo essas tribulações sem propósito, esses perrengues sem propósito, essas perseguições sem propósito, mais resultado das suas más escolhas do que propriamente perseguição por ser filho de Deus. E se nessa noite você quer se render ao Espírito Santo, você não quer mais ser esmagado pela sua falta de testemunho, você não quer mais ser esmagado aí por este mundo, pelas suas más escolhas, você quer fazer a sua melhor escolha hoje, se render ao Espírito Santo, tê-lo como essencial na tua vida, não
ter Ele mais como um Deus esquecido, mas como o Deus essencial, que te direciona, que te conduz e que te transforma. Se você quer viver essa experiência, vem aqui à frente em nome de Jesus. Vamos juntos nos render ao Senhor, vamos juntos declarar: Senhor, me perdoa por negligenciar a Tua presença, me perdoa por até aqui ser guiado pela minha autossuficiência, que eu chamo de maturidade, mas não é. Maturidade é sermos dependentes do Espírito Santo de Deus, ainda que isso custe a nossa reputação. Nós precisamos depender do Senhor. Vem aqui à frente e se derrame na presença do Senhor. Se você não tem palavras para orar, somente diga: Senhor, eu estou aqui com esse ato somente para dizer: eu estou disponível. Faça na minha vida o que o Senhor achar necessário fazer, mas faça. Não me permita sair daqui da mesma forma, mas eu quero que o Senhor transforme o meu coração, a minha mente, e que eu saia daqui cheio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Enquanto o louvor entoa, eu quero que você adore ao Senhor. Vamos primeiro adorá-lo. Vamos nos render a essa presença que está aqui. E em seguida nós vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Queridos, o Espírito Santo, Ele é um amigo santo. E você pode contar com esse amigo agora. O amigo santo
nos conduz à santidade. O amigo santo, ele nos molda à santidade que pertence a Ele. Nessa noite eu quero que você clame ao Senhor. Nós vamos orar agora, mas eu quero que você ore do fundo do seu coração, ainda que o seu coração esteja desejando tudo aquilo que o Espírito Santo não aprova. Mas é nessa hora que nós temos o poder de educar o nosso coração. Assim como o salmista Davi disse: porque perturbas dentro de mim, ó minha alma? Espere em Deus, Ele virá. Você vai dizer para o seu coração agora: por quê? Porque desejas tantas coisas que entristecem o Espírito Santo. Nesta noite, o Espírito Santo, eu te convido, venha governar o meu coração, venha dar sentido ao meu desejo. Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor, e juntos nós nos colocamos diante de ti, rendemos-nos diante da tua autoridade, diante da tua majestade, Senhor. Nós nos envergonhamos, nós te pedimos perdão porque negligenciamos o teu Espírito nesse ano 2025. Tantas vezes o Senhor nos chamou, nos orientou, mas nós escolhemos não obedecer, Senhor. E isso nos acarretou consequências terríveis. Ah, Senhor, assim como aquele autor enfatizou, que o Senhor nesses dias tem sido um Deus esquecido. Nesta noite nós não queremos esquecer do Senhor. Hoje queremos te fazer lembrado, mas principalmente adorado. Nós queremos que o Senhor seja reverenciado, não somente por um ritual religioso, mas pelas escolhas que nós estamos fazendo nesta noite, que é a escolha de tê-lo como único, essencial na nossa vida. Que a partir de hoje, o Senhor venha guiar o nosso coração. E quando nos entristecermos, quando nos sentimos fracos, nós vamos buscar a Ti. E nós não vamos perguntar o porquê estamos nos sentindo fracos e entristecidos, mas o que o Senhor quer conosco por meio desse sentimento. Deus nos ajuda a nos manter firmes na Sua presença, escolher obedecer ainda que doa, escolher obedecer a palavra ainda que vá contrário aos nossos sentimentos. Quebra as nossas convicções que não são bíblicas, quebra as nossas vontades e entendimentos contrárias à Sua vontade, à Sua palavra, em nome de Jesus. Ainda que doa, ainda que seja constrangedor, nós queremos obedecer a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Ainda que nós não sintamos a Sua presença, ainda que parece que está vazio, parece que estamos sozinhos, nós queremos declarar: somos Teus filhos, o Senhor é o nosso Deus, a nossa vida será para agradar o Senhor e não a nós. Em nome de Jesus, conduza-nos, Senhor, conduza-nos, Senhor, para sermos cheios do Teu Espírito e não das nossas vontades. Tudo aquilo que tem inchado o nosso coração e que tem abafado o Teu Espírito, lança fora agora, em nome de Jesus. Vem com a sensibilidade que só o Senhor tem, toca no nosso íntimo, e que ao sentirmos o Seu toque, venhamos nos render, levantar as nossas mãos
e nos derramar na tua presença e te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Levanta sua mão daí onde você estiver e comece a declarar esse louvor como uma adoração ao Senhor. Declare: Espírito, enche a minha vida. Diga: Espírito Santo, enche a minha vida. Enche-me com teu poder. Declare, abra sua boca, use a sua energia agora para o Senhor. Levanta suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Declare: meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. aleluias. Com as suas mãos levantadas, repete essa oração comigo. Espírito Santo de Deus, me perdoa se até aqui eu negligenciei o Senhor. Não quero tê-lo como um Deus esquecido, mas quero tê-lo como Deus essencial na minha vida. Eu quero, de uma vez por todas, me relacionar com o Senhor, ouvir a tua voz, obedecer a tua voz e continuar alimentando este relacionamento através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão com os meus irmãos e através da congregação com os meus irmãos. Senhor, me ajuda a não mais negligenciar o Senhor, porque eu sei que o Senhor quer relacionamento comigo. Assim como eu tenho sensibilidade para com os meus filhos e os meus irmãos, eu sei que o Senhor tem para comigo, e eu quero viver isso intensamente, de uma forma empolgante, e que em 2026 eu seja cheio do teu Espírito Santo, a começar de agora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, glorifique o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, esse Deus poderoso que habita em nós e é digno de todo louvor e de toda honra, em nome de Jesus.